Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Dispositivos Lógicos Programáveis para o curso de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje faremos uma introdução aos dispositivos lógicos programáveis. A funcionalidade desejada para um circuito digital pode ser implementada utilizando tipos diferentes de hardware. Podemos implementar circuitos digitais utilizando circuitos integrados de lógica padrão, como aprendemos na disciplina de eletrônica digital, em que vimos as famílias TTL e CMOS. Podemos também utilizar dispositivos de aplicação específica, os denominados ASICs. Dentre os dispositivos ASICs, podemos encontrar os dispositivos lógicos programáveis, matrizes de portas ou circuitos de célula padrão. O foco da nossa disciplina está nos dispositivos lógicos programáveis. Aqui está mostrando a sigla em inglês, que quer dizer Programmable Logic Devices. Os dispositivos lógicos programáveis são divididos em dispositivos lógicos programáveis simples, dispositivos lógicos programáveis complexos e os FPGAs, que são o foco da nossa disciplina. Outro tipo de circuito digital que pode ser utilizado para implementar diversas funcionalidades são os microprocessadores. Neles é possível programar um software para realizar as operações específicas. Quando utilizamos CIs de lógica padrão para realizar o projeto de circuitos digitais, devemos, a partir do circuito projetado, determinar quais são os circuitos integrados que contêm as portas lógicas ou flip-flops que precisaremos. E com isso, adquirir os circuitos integrados para montar a nossa placa. Dependendo do tamanho do nosso projeto, o número de circuitos integrados necessários pode ser bastante elevado, visto que, em circuitos integrados de lógica padrão, apenas um tipo de porta lógica ou flip-flop é contido dentro daquele chip. Então, se no nosso projeto a gente precisa de diversas portas lógicas diferentes, eu vou precisar de diversos circuitos integrados diferentes. E mais, pode ser que eu não vá utilizar todas as portas contidas no chip. Então, eu ainda vou ter desperdício de alguma lógica que eu não vou precisar utilizar no projeto. Além do mais, quanto mais circuitos integrados eu tiver na minha placa, mais interconexões entre eles eu vou precisar ter. Isso vai fazer com que o projeto da placa fique bastante complexo. Quando utilizamos lógica programável, a partir do projeto do circuito desejado, eu posso utilizar apenas um CI de lógica programável e programar essa funcionalidade dentro desse CI. Então, qual tipo de circuito integrado se encaixa melhor no meu projeto? Depende. As decisões do projeto elas devem levar em consideração diversos fatores, tais como a velocidade necessária de operação do circuito, o custo para a fabricação, o consumo de energia do sistema, o tamanho da placa que eu posso construir, a quantidade de tempo disponível para projetar o produto, entre outras. Então, cada projeto vai ser melhor implementado com um tipo de circuito integrado diferente. Em alguns projetos vai ser melhor utilizarmos CI de lógica padrão, em outros projetos CIs de lógica programável, já em outros projetos microprocessadores. E o que acontece na prática é que a maioria dos projetos digitais complexos inclui uma mistura de diferentes categorias de hardware. É comum encontrarmos projetos que aliam microprocessadores e dispositivos lógicos programáveis, ou microprocessadores e circuitos de lógica padrão. Os dispositivos lógicos programáveis, os PLDs, podem ser configurados de forma personalizada para criar qualquer circuito digital desejado, desde portas lógicas simples até sistemas digitais bastante complexos. E com investimento de capital relativamente pequeno, as empresas podem adquirir o software e o hardware de desenvolvimento necessários para programar os PLDs para os seus projetos digitais. Os dispositivos lógicos programáveis podem ser classificados em duas categorias: os arranjos lógicos programáveis
e os arranjos de portas programáveis. Nos arranjos lógicos programáveis, nós temos a PROM, a memória ROM programável que estudamos lá em eletrônica digital, os PALs e os PLAs. Já nos arranjos de portas programáveis, nós temos os dispositivos mais complexos, como os CPLDs e os FPGAs. Lembrando que os FPGAs é que serão foco de estudo nesta disciplina. Porém, para compreender melhor o funcionamento de dispositivos de lógica programável, vamos começar por um dispositivo mais simples. É o PLA. O PLA foi introduzido nos anos 70. Ele contém internamente somente portas AND e portas OR. E, portanto, ele é capaz de implementar circuitos básicos. Lembrando que lá atrás, nas disciplinas anteriores, aprendemos que circuitos combinacionais eles podem ser implementados na forma de soma de produtos. E dessa forma serão compostos apenas por lógica AND ou lógica OR, além das lógicas inversoras, Então, com esses dispositivos, nós conseguimos projetar circuitos combinacionais, pois temos uma série de portas AND e também portas OR. E as conexões das entradas com as portas AND e das saídas das portas AND nas entradas das portas OR são programáveis. Por exemplo, temos que implementar um circuito com o comportamento descrito por essa equação aqui. A saída 3 é igual a A AND B ou C barra AND D barra. Então, a nossa saída 3 aqui, ela tem que possuir esse comportamento. Então, vamos ver aqui, a saída 3 está conectada aqui, na saída da porta AND 1, que está conectada aqui, em A e B. Então, a saída da porta AND 1 representa o termo AB. A saída da porta AND 2 representa o termo C barrado, D barrado. As portas AND 3 e 4 estão inativas nesse circuito. Então, a saída O3 representa exatamente o comportamento desta equação. Então, com a programabilidade dessas conexões, eu consigo implementar circuitos combinacionais. Com a evolução da tecnologia, foram criados os CPLDs, os Complex Programmable Logic Devices, que são uma evolução dos PLAs. Os CPLDs contêm blocos lógicos denominados de LEBs, localizados na periferia do chip e uma matriz de interconexão centralizada. Então eu tenho vários blocos lógicos e tenho uma matriz de interconexão programável que eu posso determinar a conexão entre esses blocos. E cada um desses blocos lógicos tem função semelhante a um PLA, ou seja, cada um desses blocos lógicos pode ser programado para implementar uma lógica específica. Esses dispositivos são baseados em memória não volátil, ou seja, uma vez gravada ou programada a informação no chip, ela permanecerá até que o mesmo seja reprogramado. Não importa se esse chip foi retirado da fonte de energia ou não. Aqui nós temos um exemplo de CPLD da família MAX 7000 da fabricante Altera. Nesse dispositivo, cada lab, ou cada bloco lógico, consiste de 16 macrocélulas, sendo que múltiplos labs, diversos blocos lógicos, podem ser interconectados através da matriz de interconexão. Aqui nós temos, em detalhe, a lógica de uma macrocélula. Então, podemos perceber que temos aqui as entradas, vindas da matriz de conexão, temos as portas AND que podem ser conectadas ou não nessas entradas e temos aqui uma matriz de seleção para os termos de produto. E esses termos serão combinados numa lógica OR aqui na frente. Então, podemos perceber que essa macrocélula realmente tem a funcionalidade semelhante à de um PLA. Os Field Programmable Gate Arrays, ou FPGA, são os dispositivos de lógica programável mais modernos e mais complexos existentes na atualidade. Ele é mais complexo do que os CPLDs e possuem densidade muito maior, ou seja, eu consigo com o FPGA projetar circuitos digitais
bem maiores e mais complexos do que com os CPLDs. Ele tem uma estrutura que a gente chama de arquitetura interna diferente dos CPLDs, constituída por 3 elementos básicos. São eles os blocos lógicos configuráveis, onde a gente consegue programar a nossa lógica, as interconexões programáveis, são semelhantes à matriz de interconexão dos CPLDs, e os blocos de entrada e saída, para que seja possível interfacear esse circuito com circuitos externos. A maioria dos fabricantes de dispositivos lógicos programáveis produzem séries de FPGAs que variam em densidade, consumo de potência, tensão de alimentação, velocidade e, em determinado grau, variam na arquitetura. Então, cada fabricante projeta FPGA com arquiteturas também um pouco diferentes. E mais, às vezes o mesmo fabricante possui várias famílias de FPGA que possuem diferenças na sua arquitetura. Por exemplo, o bloco lógico programável de uma determinada família, ele vai ser diferente do bloco lógico programável de uma outra família ou de um outro fabricante. Mas a ideia, né, da lógica programável é semelhante. Os FPGAs são reprogramáveis, geralmente utilizam tecnologias SRAM. As densidades dos dispositivos podem variar desde centenas de módulos lógicos até aproximadamente 180.000 ou até mais módulos lógicos e encapsulamentos com mais de 1.000 pinos. As tensões de alimentação estão tipicamente na faixa de 1,2 a 2,5 volts, dependendo do dispositivo. Mais para frente, nas próximas aulas, veremos a arquitetura de um FPGA específico, veremos a sua densidade, a constituição dos seus blocos lógicos, tensão de alimentação, número de pinos, entre outros detalhes. Tipicamente, um bloco lógico de um FPGA consiste em vários módulos lógicos menores, os quais são as unidades construtivas básicas, que, por sua vez, são análogas às macrocélulas de um dispositivo CPLD. Cada bloco lógico é formado de múltiplos módulos menores e uma interconexão programável local é utilizada para interconectar esses módulos dentro do bloco lógico. Então temos aqui, ó, em azul mais escuro o bloco lógico programável, em azul mais claro os diversos módulos lógicos menores e em cinza a interconexão programável interna ao bloco lógico. Temos em destaque aqui também em cinza, mais aqui externamente, a interconexão programável que pode ser utilizada para interconectar os diversos blocos lógicos. Um módulo lógico, que é essa unidade programável mais simples, né, dentro de um FPGA, ele pode ser configurado como lógica combinacional, como lógica registrada, ou seja, eu posso também projetar circuitos sequenciais que possuam flip-flops, registradores, contadores, ou pode ser uma combinação de ambas. A lógica combinacional é implementada através de uma lookup table, ou seja, uma tabela de consulta. Essa lookup table, ou LUT, ela é uma tabela verdade programável, que eu posso preencher os valores de saída de acordo com a lógica que eu quero implementar. Um flip-flop é parte da lógica associada e é utilizado quando a gente quer projetar circuitos sequenciais. Então, o bloco lógico ele é composto da LUT mais a lógica associada, que pode ou não ser utilizada, né? Tanto a LUT quanto a lógica associada podem ou não ser utilizadas. Então, no bloco lógico eu posso projetar um circuito puramente combinacional, posso projetar um circuito puramente sequencial, ou seja, composto apenas aqui do flip-flop, ou eu posso utilizar os dois em conjunto. A organização de uma LUT consiste em um número de células de memória igual a 2 elevado a n, onde n é o número de variáveis de entrada. Então, no nosso exemplo aqui, ó, nós temos 3 variáveis de entrada. Então, a minha LUT precisa de ter 8 posições, para que eu consiga mapear na saída todas as possíveis combinações dessas 3 entradas. Então, por exemplo, eu tenho aqui 8 posições que eu posso preencher como eu quiser. Então, nesse exemplo aqui, foi preenchido dessa maneira, ó.
para as entradas iguais a 0, 0 e 0, a saída vai ser 1. Para as entradas 0, 0 e 1, a saída vai ser 0. E assim sucessivamente. Então, essa LUT aqui, mostrada nessa figura, está implementando a seguinte expressão de soma de produtos, né? Se a gente pegar aqui, ó, os termos em que a saída vale 1, eu tenho A2 barrado, A1 barrado, A0 barrado, que é esse primeiro termo. O segundo termo aqui que possui saída igual a 1 é o A2 barrado, A1, A0, que é esse segundo termo. O próximo é A2, A1 barrado, A0 e, por fim, A2, A1, A0. Então, essa LUT aqui, preenchida dessa maneira, ela implementa o circuito cujo comportamento está descrito aqui nesta equação. Os FPGAs são dispositivos voláteis, baseados em tecnologia SRAM. O termo volátil significa que todos os dados programados nos blocos lógicos configuráveis são perdidos quando a alimentação é desligada. Portanto, na nossa placa de circuito é necessário alguma memória não volátil para armazenar os dados de programação desse dispositivo FPGA e reconfigurá-lo cada vez que ele for energizado. Então, além do nosso FPGA, na placa a gente precisa de um dispositivo de memória não volátil de configuração. Normalmente é utilizado um dispositivo do tipo EEPROM, que armazena todas as informações de configuração do FPGA. E quando a gente energiza o nosso circuito, um circuito auxiliar é responsável por carregar as informações contidas na EEPROM para a memória SRAM do FPGA. E aí vocês devem estar pensando que, com toda essa complexidade de arquitetura interna, de bloco lógico programável, lookup table, lógica registrada, deve ser muito complexo realizar a programação de cada um desses elementos para realizar o projeto de um circuito maior. E realmente, se a gente tivesse que preencher cada linha de cada lookup table, determinar em qual bloco lógico eu quero usar lógica registrada ou não, na mão seria muito complexo. Porém, a gente tem ferramentas computacionais que auxiliam nesse projeto. O que a gente precisa fazer é descrever o circuito ou o sistema digital que queremos projetar em algum padrão específico. E para realizar, então, os projetos utilizando lógica programável, temos uma sequência de etapas que a gente deve realizar para que esse projeto seja possível. A primeira etapa, então, que é a etapa de projeto, é a etapa em que vamos descrever o circuito que a gente vai querer implementar. Essa descrição ela pode ser feita utilizando uma linguagem de diagrama de blocos, porém, para circuitos mais complexos, temos mais flexibilidade e capacidade de projeto utilizando as linguagens de descrição de hardware, ou as HDLs, né? As Hardware Description Languages. Então, essas linguagens de descrição de hardware são linguagens textuais, em que, através de estruturas similares a uma linguagem de programação, podemos descrever o comportamento do nosso circuito. E aí, na segunda etapa, um software de compilação vai, a partir daquele circuito descrito, determinar qual vai ser o preenchimento das lookup tables, quais blocos lógicos vão utilizar lógica combinacional, quais vão utilizar lógica registrada, e vai gerar um arquivo com todas as informações necessárias para que esse hardware seja sintetizado, ou seja, para que os elementos do chip de lógica programável que a gente vai utilizar sejam arranjados de forma a implementar a funcionalidade do hardware que a gente descreveu. Após a compilação, é necessário realizar uma etapa de simulação, onde a gente vai verificar se o hardware que a gente projetou realmente funciona corretamente. Nessa etapa de simulação, a gente precisa tomar uma decisão. Se o nosso circuito funciona do jeito que a gente projetou, passamos para a próxima etapa. Caso detectemos algum tipo de erro, temos que voltar na etapa de projeto e ajustar a descrição do nosso circuito.
A próxima etapa, então, caso na simulação o nosso hardware seja validado, é a etapa de programação, onde efetivamente vamos sintetizar a nossa lógica no chip de lógica programável. E, por fim, podemos, na prática, testar o nosso circuito. Durante os testes, a gente pode ainda detectar outros problemas que não fomos capazes de detectar na simulação. Dessa forma, precisamos voltar para a etapa de projeto, corrigir o que for necessário e percorrer essas etapas novamente, até que, na prática, a gente chegue à conclusão que o nosso circuito está funcionando da maneira adequada. E aí, finalizamos o nosso projeto. Hoje em dia, temos duas principais fabricantes de chips FPGAs no mercado, a Intel e a Xilinx. Até alguns anos atrás, a Intel não realizava projetos de chips FPGA, mas ela adquiriu uma das maiores fabricantes, que era a empresa Altera. Então, de uns tempos para cá, os FPGAs da fabricante Altera passaram a ser da fabricante Intel. A outra maior, como eu falei anteriormente, é a Xilinx. Para o desenvolvimento, então, de todo aquele fluxo de projeto que vimos no slide anterior, é necessária a utilização de um software específico, e cada uma das fabricantes possui o seu. O da Intel é o Quartus 2 e da Xilinx é o Vivado. Na nossa disciplina, trabalharemos com o software Quartus 2 e com FPGAs da fabricante Intel. O foco da nossa disciplina é aprender a projetar circuitos de lógica programável utilizando linguagens de descrição de hardware. Essas linguagens de descrição de hardware fazem uso de estruturas parecidas com as de linguagens de programação de software. Porém, o intuito ou resultado produzido não é um software, e sim um hardware. Então, o objetivo dessas linguagens é simular e sintetizar um hardware. Veremos mais para frente ao longo do curso, com bastante detalhe, essas peculiaridades das linguagens de descrição de hardware. Hoje em dia, existem duas linguagens principais, a Verilog e a VHDL. Estou mostrando aqui um exemplo de um somador descrito em Verilog e um somador descrito em VHDL, só por questão de ilustração. Não vamos nos preocupar agora em entender a descrição deste circuito em nenhuma dessas linguagens. Porém, podemos perceber aqui que a linguagem Verilog ela é uma linguagem um pouco mais compacta do que a linguagem VHDL. Durante o nosso curso, vamos trabalhar com a linguagem Verilog. Tá? Em ambas as linguagens, nós podemos descrever qualquer tipo de circuito digital que precisarmos. Alguns circuitos vão ser mais simples de serem descritos em Verilog, outros em VHDL, mas ambas têm o mesmo poder de ser capaz de descrever qualquer tipo de circuito. Uma etapa importantíssima naquele fluxo de projeto que eu mostrei anteriormente é a etapa de simulação. Um dos simuladores mais utilizados na atualidade é o Model Sim. Ele é um simulador de linguagem de descrição de hardware desenvolvido pela fabricante Mentor Graphics e ele suporta a simulação das linguagens VHDL e Verilog. E pode simular tanto circuitos a nível de registrador quanto circuitos a nível de porta. Nas próximas aulas vamos ver mais um pouco sobre a diferença entre esses dois tipos de circuito. Aqui eu estou colocando uma tela do Model Sim só para ilustrar. Nas aulas futuras nós vamos utilizar o Model Sim extensivamente para simular os nossos circuitos. Para a etapa de programação do nosso dispositivo FPGA, são necessários um computador, onde eu vou executar o software de desenvolvimento, pode ser o Quartus 2 ou o Vivado ou qualquer outro software de qualquer outra fabricante. É necessário uma placa que contenha o dispositivo lógico programável, Pode ser um CPLD, um SPLD, no nosso caso vai ser um FPGA, e uma interface de programação, que é constituída por um cabo, na maioria das vezes um cabo USB, e um circuito específico de programação, para que essa informação que está contida no computador
seja armazenada na memória do nosso dispositivo lógico programável. Veremos mais para frente também um exemplo, né, de programação de FPGA. Temos aqui dois exemplos de kits de desenvolvimento, né? Um da fabricante, aqui ainda está o nome da fabricante Altera, mas na atualidade a fabricante é a Intel, como mencionei anteriormente, e um da fabricante Xilinx. Esses kits de desenvolvimento, eles contêm, além dos chips FPGAs, né, na placa Altera é esse cara mais quadrado aqui que eu estou mostrando, na placa Xilinx é esse aqui, mas também circuitos periféricos aqui, onde a gente pode implementar diversas funcionalidades com o intuito de testar o nosso sistema antes de construir uma placa dedicada para o nosso projeto. Os kits de desenvolvimento, eles aceleram bastante o desenvolvimento dos projetos, porque todo o hardware aqui da periferia ele já está validado. Então a gente não precisa se preocupar em validar a interface entre o FPGA e o display, entre o FPGA e as memórias, o FPGA e as interfaces de áudio e vídeo, por exemplo. Já está tudo validado, precisamos nos preocupar apenas com o desenvolvimento da nossa lógica programável. E só num segundo momento, após validarmos a nossa lógica programável, aí sim a gente parte para o projeto da placa dedicada ao nosso projeto específico. Então, com tudo que foi mostrado nessa aula, a gente pode concluir que, com o advento da lógica programável, circuitos lógicos ou digitais que antes eram construídos em placas de circuito impresso, utilizando componentes padrão ou através da integração de portas lógicas em circuitos integrados para aplicações específicas, agora podem ser reunidos em um único chip programável. Então a gente pode trocar um monte de circuitos integrados de lógica padrão por um único circuito integrado de lógica programável. Com isso eu reduzo o número de circuitos na minha placa, por consequência o número de interconexões e ainda ganho a flexibilidade de poder reprogramar a funcionalidade do meu chip quando eu quiser. Eu posso reprogramar para realizar um upgrade no meu circuito, acrescentar uma nova funcionalidade ou até alterar completamente a funcionalidade daquele sistema. Com isso, pessoal, encerramos essa aula. Até mais!